palavra nessa noite, que Deus tem falado ao meu coração já há algum tempo, só eu não sabia para que momento seria, né? Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, e entendi que para esse dia Deus quer falar conosco, Deus tem uma palavra para os nossos corações, que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor, que o nosso coração esteja inclinado diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos e glorificamos ao Senhor. Não queremos nos cansar, ó Deus, de te adorar. Nós queremos, ó Deus, com todo o nosso fôlego, com toda a nossa vida, com toda a nossa existência, devolver ao Senhor de tudo quanto o Senhor tem nos dado. E nós estamos na Tua presença nesta noite. E como é bom, Jesus, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, poder celebrar. Como é bom poder lembrar tudo que Tu és. Como é bom poder lembrar que o Senhor nos ama, que o Senhor nos quer pertinho, que o Senhor tem propósito, tem planos para as nossas vidas. Ah, Senhor, isso alegra o nosso coração, fortalece o nosso espírito, e nós vamos caminhando de fé em fé na Tua presença. E nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, da Tua palavra, ó Deus, que não volta para o Senhor vazia. Cada palavra pregada, ministrada, Senhor, ela tem um propósito. E eu creio, ó Deus, que o Senhor tem um propósito para esta noite com esta palavra, porque é a Tua palavra, não é a minha palavra, não é a minha igreja, é a Tua palavra, é a Tua igreja, e é a minha vida, Deus, somente como instrumento e nada mais. Sou tão pequena, Senhor, mas Tu és grande. Sou tão fraca, mas Tu és forte. Que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações nesta noite. Falar ao coração da Tua igreja. Trazer para nós vida através da Tua palavra. Por favor, Jesus, fala conosco. Eu sou apenas a Tua humilde serva. Que eu não atrapalhe a obra que o Senhor tem para fazer nesta noite. Porque a palavra é Tua, a obra é Tua, a igreja é Tua, as vidas são Tuas. Tudo aqui é Teu, Senhor. Tudo aqui é Teu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6. Obrigada, meu amor. João capítulo 6. E você ficar com ela aberta, porque nós vamos estar lendo, né, alguns versículos, nós vamos estar ressaltando algum deles. E a palavra de hoje é como uma série. Quem gosta aqui de assistir séries? Quem não gosta, né? Eu fui conquistada por Grey's Anatomy, foi uma das primeiras que eu assisti, né? Vi as crianças assistindo, mas não parecia que eu não gostava, né? Mas o negócio foi bom, gente. Eu tomei gosto pelo negócio, né? E hoje eu sou uma dorameira. Adoro doraminha, gente. Gosto muito de assistir séries. E tem The Chosen, né? Que é a série, assim, que acredito que todo crente precisa assistir, porque fala com a gente de maneira simples, mas poderosa, né? Jesus, sobre o seu ministério, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus ensinou, e Ele na simplicidade. E que nessa noite também, através da simplicidade de Jesus, nós possamos receber essa palavra como se estivéssemos assistindo uma série. O convite para que possamos refletir, assistir uma introdução, que depois que a gente vê, a gente começa a pular, né? Aí a gente pula aquela abertura, porque
A gente não tem, às vezes, paciência, né? De cada capítulo, né? Cada episódio tem ali a abertura e a gente acaba pulando. Mas a abertura também é importante porque ela dá um ampliar, né? De tudo aquilo que nós vamos assistir, daquilo que nós vamos ver, daquilo que nós vamos ouvir. E João capítulo 6 vai ser uma série para nós hoje, que tem como tema: quem é você na multidão? Porque João 6 fala de uma multidão, começa com uma multidão, começa com Jesus ensinando uma multidão cercando Jesus, uma multidão seguindo Jesus. E no meio dessa multidão tem todo tipo de pessoas. E João, capítulo 6, ele vai nos falar, e a gente consegue dividir em alguns episódios que Jesus foi vivendo e que Jesus foi ensinando, e que hoje Ele quer nos ensinar, hoje Ele quer nos fazer relembrar. E João, capítulo 6, fala acerca... Começa, né, com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Já começa Jesus ali fazendo aquele grande milagre, porque uma grande multidão estava ali ouvindo Jesus. Ali estavam os seus discípulos e a multidão chegava, porque Jesus na época, né, já estava famoso, vamos dizer assim, né? Jesus já era um protagonista da sua história. Jesus estava fazendo ali a sua história. E por onde Jesus andava e aonde Jesus estava, a multidão queria ver Jesus, queria estar com Jesus, queria ouvir Jesus e queria vivenciar os milagres de Jesus. E interessante que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E fala de Jesus, ele alimentando uma multidão. Depois de estar ali, alguns estudiosos dizem que 2 dias ouvindo Jesus, né? Na série The Chosen, quando os legalistas, os religiosos ali começaram a perguntar: mas o que vocês estavam fazendo aí? Há quanto tempo vocês estavam ali? Já estávamos aqui há 2 dias. E eles, vamos dizer assim, ganhavam tempo, não perdiam, né? Ganhavam tempo. E ficavam, e Jesus pregava, e Jesus pregava, e Jesus ensinava, e Jesus ensinava. E as pessoas tinham o prazer de ouvir Jesus. E ao terminar, depois daquela multidão, como que despede essa multidão? Sem se alimentar, porque assim como eles foram durante uma grande caminhada para chegar, eles estavam muito longe das suas casas. Estavam muito longe das suas cidades. E Jesus falou: como que a gente despede essa multidão? E agora, como que nós vamos fazer? Eles vão desmaiar, né? Se forem voltar para casa sem que se alimente. E Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos de um lanchinho de um menino que foi preparado. Os outros acredito que não foram. Mas ali no meio daquela multidão tinha um menino que ele foi preparado. Ele: já que eu vou, então eu vou levar a minha lancheirinha já com a minha comidinha. Não sabendo ele que ele seria, né, também um destaque naquela multidão para ser usado por Deus através daquilo que ele apresentou para Jesus, para que uma multidão de 5.000 homens, não contavam mulheres, não contavam crianças. E também alguns historiadores dizem que chegava-se a aproximadamente 20.000 pessoas que foram alimentados naquele dia com a multiplicação que Jesus fez. Jesus apresentou ao Pai
e começou a partir, e começou a distribuir, e quanto mais distribuía, mais aquilo se multiplicava, e mais se multiplicava, e alimentou toda aquela multidão. Assim começa essa história, assim começa esta série. Uma multidão que estava ali muito entusiasmada, e do verso 1 ao verso 14, fala sobre este momento de Jesus fazendo o milagre, e todos ali começaram a olhar, olha, ele é profeta, tem alguma coisa diferente neste homem, porque um homem comum não faria este milagre. E a multidão estava ali entusiasmada com tudo que estava vendo, entusiasmada, e a alegria do coração era tão grande, eles não encontravam em qualquer lugar, né? Não era em qualquer lugar que eles encontrariam um homem que fazia milagres, não era em qualquer lugar que eles encontrariam alguém que pudesse alimentar, que pudesse curar, que pudesse libertar, porque muitos foram os milagres de Jesus. Estava ali uma multidão muito entusiasmada. Assim como nós, né, quando nos reunimos para adorar e juntos com a igreja, existe um certo entusiasmo, porque nós não estamos adorando qualquer pessoa, não estamos aqui adorando Maomé, Allan Kardec, não, nós estamos adorando a Jesus, o verdadeiro Deus vivo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é Deus, aquele que provou a morte, mas também provou a ressurreição e vive à destra do Pai e intercede por nós. Então existe um entusiasmo, porque nós conhecemos Jesus, nós sabemos a quem adoramos, nós sabemos a quem nós buscamos, nós sabemos a quem, quando nós estamos ali nos preparando, está chegando a hora de ir para a igreja, e a gente costuma procurar e escolher, às vezes, a nossa melhor roupa, né? Aqueles que precisam, às vezes, colocar um reboquinho assim, para ficar com a sua aparência melhor, mas nós fazemos tudo isso para Jesus. E no coração daquela multidão também, Filipe, estava ali aquele entusiasmo, deles verem Jesus pregando, deles verem Jesus falando, deles verem Jesus ensinando. E diante disso, o coração deles ficou motivados, não, é Ele que nós precisamos levantar como rei, é Ele que nós precisamos consagrar ao rei, Ele é que precisa ser o nosso rei, porque Ele veio para solucionar todos os nossos problemas, Ele veio para nos dar pão. Havia uma necessidade grande também na época do alimento, e eles viam Jesus como aquele que precisava ser entronizado como rei, porque eles precisavam de um rei que combatesse a pobreza, de um rei que combatesse a fome, de um rei que combatesse com a guerra, e eles queriam elevar Jesus, e eles começaram a almejar no coração, não, é Ele. Mas o coração de Jesus era totalmente contrário ao que o coração da multidão queria. O coração de Jesus e a missão de Jesus, porque ele estava cumprindo uma missão. Ele diz que ele foi enviado do Pai para cumprir a vontade do Pai. Então ele tinha uma missão, e com esta missão que ele tinha, Jesus, percebendo o que eles queriam, Jesus percebendo que o desejo do coração deles era colocá-lo como rei, Jesus se afasta. Jesus sai e vai para um lugar, porque ele precisava se retirar, porque ele precisava orar, porque ele precisava de um tempo para ele. E ninguém sabia para onde estava Jesus,
e começaram a procurar Jesus, aonde Jesus estava. O verso 15 diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então Jesus já estava ouvindo o burburinho, Jesus já estava vendo a motivação do coração da multidão, do povo, e que eles queriam tomá-lo e levá-lo para que ele pudesse ser rei. Ele se retira. E ele vai para um monte, ele se retira só. Mas todos começaram a procurar Jesus. O primeiro episódio nós vamos falar acerca dos gulosos. Mas como assim, pastora? O primeiro episódio dessa série, e quando se pergunta quem é você na multidão, no meio daquela multidão tinham os gulosos, tinham os famintos, de pão mesmo, de pão físico, de pão da padaria, e só isso, e só isso. O verso 22 até o verso 24 nos fala assim: no dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar. Vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Então, eles viram que barquinhos tinham chegado ali no lugar onde eles comeram pão, aonde houve a multiplicação dos pães, e eles comeram depois de Jesus ter dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Vocês não estão me procurando pelo que vocês viram? Então, o primeiro episódio, ele fala das pessoas que foram atrás de Jesus e começaram desesperadamente a procurar Jesus. E quando encontraram Jesus, eles disseram assim: Rabi, ou mestre, quando é que o Senhor chegou aqui? E Jesus, já conhecendo, Jesus conhece o coração mesmo que a gente não fale, mas Jesus já sabia da motivação do coração deles. Jesus responde para eles: olha, vocês só estão me procurando, não foram pelos sinais. Vocês me procuram por causa do pão que vocês comeram, porque eu saciei a fome de vocês. É só por isso que vocês estão me procurando. Então, por isso que eu digo que esse primeiro episódio são daqueles que estavam no meio da multidão e que são considerados gulosos, que estavam ali só para encher a pança, literalmente. Como Jesus tinha pão para dar, como Jesus multiplicou o pão, pronto, é Ele quem vai suprir todas as minhas necessidades. É Ele que vai suprir, é Ele que quando faltar o pão, é Ele quem vai nos dar o pão, é Ele que quando faltar a comida, é quem vai nos dar a comida. Estavam ali interessados tão somente no pão que Jesus multiplicou e os saciou.
Mas Jesus, ele contesta o motivo pelo qual o buscaram. O interesse era pelo pão material. Pelo pão que, na verdade, não sacia. Pelo pão que não sustenta. Pelo pão que é perecível. Que você come daqui a 2 horas, você já está novamente com fome. É um pão do momento que sacia tão somente o seu físico. E Jesus combate a esta busca pelo pão que não preenche. Aí nos faz refletir que se tirar de você, será que se tirar de mim todos os objetivos, até mesmo de fé, porque eles estavam ali com fé no pão, estavam ali com fé na multiplicação do pão, de que às vezes nós temos buscado. Se tirar de você, eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei qual tem sido a sua oração. Eu não sei se você tem pedido pão. Se você tem pedido emprego. Se você tem pedido saúde. Se você tem pedido paz. Se você tem andado em busca de felicidade. Eu não sei qual é o seu interesse. Você também não sabe quais são os meus interesses. Mas se tirar de nós todos os nossos interesses, pelo qual nós buscamos Jesus, nós vamos buscar Jesus aonde Ele estiver. Se tirar todos os seus pedidos, se tirar todas as suas necessidades, Jesus falar para nós assim, olha, você está me buscando só por causa disso? Não vai rolar. Está me buscando porque está doente, quer saúde? Eu não vou curar. Está me buscando porque está morrendo e quer viver, mas eu não vou dar vida, vai morrer. Está me buscando porque está faltando o pão, porque está faltando a comida. Mas eu não vou dar. O que acontece com a gente? Se Jesus disser que daqui para frente, olha, não dou mais nada, o que você já tem, eu já te abençoei o suficiente. Agora eu não quero mais dar nada. Não é dizer que Jesus não tem mais nada, porque Ele tem tudo, Ele é tudo, mas eu não quero mais. O que será que a gente faz? Eu fiquei pensando nisso. O que será que a gente faz? Qual é a resposta que vamos dar para Jesus? Se tirar todos os nossos objetivos, tudo aquilo que nos interessa. Sabe por quê? Porque Jesus não é resolvedor de problemas. Jesus não é resolvedor de problemas. E o que eles estavam vendo ali em Jesus era Jesus como resolvedor dos problemas deles, que era o pão, a necessidade do pão. Jesus, ele é resolvedor de vidas. Jesus é resolvedor de pessoas. Jesus não está aqui para só ou para tão somente saciar a nossa fome física, mas é a nossa fome espiritual.
Jesus não morreu numa cruz para nos dar pão que compra na padaria. Jesus morreu na cruz porque Ele é o pão da vida e Ele desceu do céu e Ele dá a vida eterna. E se nós fazemos parte do grupo de pessoas que são os gulosos, precisamos nesta noite sair deste lugar, abandonar este lugar, para que Jesus não diga para mim e para você: vocês vêm a mim tão somente com a intenção de usar a fé para objetivos próprios. Como conforto, vitória financeira. Ah, se Jesus não der, porque Jesus tem que dar. Jesus tem que dar a casa, a mansão, carro, dinheiro. Tem pessoas que colocam Jesus até contra a parede. Não, porque eu não aceito determinadas coisas na minha vida. Quem somos nós para não aceitar? Quem é você e quem sou eu? Nós não somos nada. Porque se não fosse por Ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui. A multidão queria forçar Jesus a ser rei. Queria forçar Jesus a fazer a vontade dEle. E nós precisamos avaliar a nossa vida todos os dias. Para nós também não nos colocarmos somente nesse lugar. Eu vou para a igreja, eu vou para o culto, porque eu vou buscar a minha bênção. Você não tem que vir para culto buscar a tua bênção, não. Porque Jesus não é obrigado a abençoar ninguém. Você tem que vir para o culto para você adorar a Jesus, porque Jesus já te deu vida, porque você tem uma vida eterna, porque quando você partir dessa terra, você vai morar na glória com Jesus, e isso já é suficiente, e é por isso que nós precisamos adorar e prestar culto a Ele. É por isso. É por isso. Jesus não é um acelerador da nossa vontade. Jesus não é padeiro da vida, Ele é o pão da vida. Jesus não é padeiro não, gente, pelo amor de Deus. Jesus não é açougueiro não, gente, pelo amor de Deus. Muitos que estavam ali no deserto, porque aí a multidão começa a questionar Jesus. Quando Jesus começa a falar para eles: olha, eu sou o pão da vida. Aí eles falam: mas o povo no deserto comeu o pão que desceu do céu. Então, você é maior do que Moisés? Mas o pão que desceu do céu, porque eles recebiam pão todos os dias. Eles recebiam carne todos os dias. Durante os 40 anos no deserto, o povo foi alimentado. E acaba tendo uma concepção. O que as pessoas acabam percebendo e recebendo é que Jesus veio só para dar pão e carne, mas não é. Tanto que quando eles foram tirados do Egito, libertos do Egito, para prestar culto, porque era isso que Moisés estava ali sempre falando: liberta o povo para que eles possam prestar culto, prestar culto, prestar culto. Quando chegou no momento em que eles viram a dificuldade, a primeira dificuldade, lá no Egito a gente estava melhor. Não faltava alho, não faltava cebola, não faltava pepino. Entende a mentalidade do povo, Felipe? Deus era para dar alho, cebola, pepino, pão,
pastor Wellington. Carne. Precisamos avaliar se nós não temos nos reunido ou vivido com essa mesma concepção de que eu tenho que ir, eu vou, porque eu vou receber a minha bênção. Saia da multidão, daquele grupo que são os gulosos, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não. Nós não precisamos que Jesus se torne um padeiro para nos dar pão todos os dias. O que nós precisamos é que Ele continue sendo quem Ele é, o pão da vida, para nos dar o alimento todos os dias. Porque aquele que come do pão da vida nunca mais terá fome. Aquele que bebe da água da vida nunca mais terá sede. Aquele que come da carne dele nunca mais terá fome. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Deixe os pães com os padeiros, confeiteiros da vida. Deixe as carnes com os açougueiros, com os cozinheiros da vida. E vamos buscar Jesus por quem Ele é. Buscar Jesus por quem Ele é. Porque existe esse grande perigo, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Jesus está voltando. E quanto mais se aproximar a volta de Jesus, mais difícil será. Por isso é necessário tirar os comichões dos nossos ouvidos e ouvirmos o que o Espírito diz à igreja. Porque as palavras do Espírito é palavra de vida. É palavra de vida. O segundo episódio são dos curiosos e incrédulos e religiosos e fariseus que só questionavam. Então passamos por aquele grupo que estava ali interessado só no pão para saciar a fome e vamos para um outro grupo daqueles que começaram a questionar Jesus, quando Jesus começou a revelar quem Ele era. Versículo 27, Jesus fala assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Aí, esses curiosos, incrédulos, perguntaram assim: o que é que nós faremos? O que é que nós executaremos quando Jesus fala: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que é para a vida eterna. Por isso, trabalhai. Eles só entenderam o trabalhar. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que orar mais, a gente tem que jejuar mais, a gente tem que fazer mais a obra. O que é que nós precisamos executar? As obras de Deus. E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. O trabalhar é crer naquele que Ele enviou. Sabe qual é o nosso trabalho? É crer. O nosso trabalho é crer. É isso que Jesus está falando. Vocês precisam crer naquele que me enviou. Vocês precisam crer. Aí Jesus começa a confrontar esses
curiosos que estavam ali para ver os sinais. Aí eles começam e perguntam assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Mas sabe quem que estava pedindo sinal? Foram o mesmo que comeram o pão. Tinha acabado de ver a multiplicação dos pães e dos peixes. Tinham acabado de se fartar. Tinham acabado de comer. Viram que 12 cestos ainda sobraram. Quais sinais, minha irmã? Então, Jesus, qual sinal que você vai fazer? Então tá bom. Calma. Quais são os sinais para que a gente creia de verdade, para que a gente acredite que você foi o enviado, que você é quem você está falando que é? Puxa vida, gente. Puxa vida. Pediram prova. Porque entenderam que eles precisavam ter prova, perguntando o que eles deveriam fazer, quando Jesus estava dizendo: vocês só precisam crer. É só isso. Vocês não precisam trabalhar, sabe para quê? Para que a glória não seja de vocês. Vocês não precisam fazer nada para que vocês não possam dizer: não, porque eu fiz. Porque eu conquistei. Você conhece pessoas assim? Porque eu conquistei aquela casa própria. Porque eu conquistei aquele carro novo na garagem. Porque eu faço. Porque eu aconteço. Jesus falou: não. Eu não divido a minha glória com ninguém. Vocês só precisam crer que eu sou. É isso que vocês precisam, é crer. Somente crer. Aí eles começam a questionar: nossos pais comeram maná no deserto, conforme está escrito, né? Deus lhe de comer o pão do céu. Jesus falou: não. Aquele pão não foi o pão do céu. Aquele pão que vocês comeram, que Moisés comeu, que o povo comeu no deserto, na verdade, Moisés não deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles ficaram desesperados. Então, Jesus, dá esse pão para a gente. Mais um sinal para a gente. Qual é o sinal que você está pedindo para Jesus? Será que você não tem dedicado a sua vida só para isso? Senhor, eu quero ver os sinais. O Senhor não faz milagres? Então faz, Jesus. E não vai dizer que você não é assim, porque você é. Porque eu sou. Porque nós somos. Quantas vezes nós oramos por um milagre? Quantas vezes nós oramos por sinais que sejam palpáveis, sabe, filho? Que a gente possa tocar, que a gente possa mostrar. Quantas vezes nós buscamos isso? Mas às vezes não é isso, às vezes não é essa a vontade de Deus. Não é que Jesus não se importe conosco, Ele se importa muito, se importa até demais, porque nós não merecemos nada do que o Senhor faz por nós e para nós. Até quando nós vamos viver só pedindo sinais? E quando até mesmo nem os sinais mudam a cabeça desse povo, porque eles acabaram de ver sinais, acabaram de ver milagre, mas não mudou a mente. E se não muda a mente, muito menos o coração. Muito menos o coração. Não tem sinais que mudam a cabeça de um incrédulo. E Jesus não tem que provar nada a
Ninguém. Jesus disse isso para eles: olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, versículo 35. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Vocês já viram tudo e não creem? Eu já vos disse isso, mas vocês não creem. O que mais Jesus precisa fazer para você crer? O que mais Jesus precisa fazer para nós crermos? Só de olhar você, quem você era e quem você é hoje. Não é, irmã Eudilce? Quem eu era e quem eu sou hoje. Jesus é transformador de vidas. Jesus não está aqui para transformar seu carro velho em carro novo, não. Jesus não é Luciano Huck que faz lata velha, não. Jesus não é Luciano Huck que faz o lado oscilar de construir de uma casa velha e fazer uma casa nova, não. Ele é construtor de vidas, Ele é transformador de vidas. Ele pega você, Ele pega a mim, da maneira que Ele nos pegou e transforma em quem nós somos hoje. E você hoje não é pouca coisa mais, porque Jesus habita em você. Porque você comeu o pão do céu, porque o pão que desceu do céu vive em você e hoje você é nova criatura. E nós precisamos espalhar isso no outdoor. Você precisa ser o outdoor. Pronto, falei. Nem estava no script aqui também não. Mas que outdoor, pastor, eu preciso ser? Você precisa ser um outdoor onde o mundo vai te olhar e vai dizer assim: estranho. Ele tem uma carinha de pão. Carinha de broinha. A broinha ali, ó. Carinha de broinha de milho. Sabe por quê? Porque aquele que é o pão da vida habita em mim e em você. E nós precisamos ser reconhecidos, irmã Elza, como aqueles que carregam a vida do pão da vida. Como aqueles que carregam a vida que há em Cristo Jesus. Pode me chamar de cara de broa, eu sou mesmo. Eu posso até emagrecer, mas eu vou sempre ser carinha de broa também. Não tem problema, mas eu sou a broinha de Jesus. Porque eu vivo para Ele, eu quero estar com Ele todos os dias da minha vida. Eu quero sair desse grupo aqui, dos curiosos, dos incrédulos. Jesus não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Depois que eu perdi o meu esposo, eu não sei se eu amadureci. Eu não sei se eu emburreci. Que você ou amadurece ou você emburrece. Nada mais me importa. Jesus não precisa fazer mais nada por mim. Porque o que eu mais queria já não está mais aqui. Porque eu queria que Jesus desse saúde, que Jesus desse vida, mas Ele deu saúde e vida de outra forma. Não foi da minha vontade, mas foi da vontade dEle. Eu busquei milagre. Eu orei pelo milagre. Só que o milagre não aconteceu. Qual milagre, pastor? O milagre que eu achava que deveria de acontecer. O sinal que eu achava que o Senhor deveria de me dar, poderia me dar. Ele não deu. Ele deu de outra forma. Ou eu amadureço, ou eu emburreço.
Ou eu continuo com Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Ou eu desisto e vou embora. Posso ir embora? Posso. Né, Douglas? Posso. Douglas logo fez assim. Partiu. Posso. Mas eu não posso buscar Jesus somente pelos milagres. Aí Jesus começa a discursar. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu e que dá a vida eterna. Aí ele discursa, o capítulo 6 é muito grande. Eu te aconselho, né, a ler, depois quando você chegar em casa, amanhã, durante essa semana, leia todo o texto. E você vai ver que todo isso está no contexto. Fica muitos versículos para a gente ler. Mas Jesus começa a discursar. E Jesus começa a falar, olha, vocês não têm que me buscar por conta de pão, vocês não têm que me buscar por conta de sinais. Não é nada disso, gente, não é nada disso que eu estou falando com vocês. Não fiquem emburrecidos, amadureçam, por favor. Eu estou falando com vocês de outra coisa, Fernanda. Não tem aquilo que às vezes a mãe começa a falar com o filho? Ih, Rafa. Aí dá uma de que... Hã? Ela que contou. Hã? Como? Por quê? Ele bem sabe o que a mãe está falando. Mas faz uma de sons. Hã? Entendi, não. A gente faz isso com Deus. Fica emburrecido. Vira todo aquele burrinho que Jesus montou para entrar lá na cidade de Jerusalém. A gente vira burrinho. Porque não quer entender o que Jesus está falando. E foi isso que aconteceu com eles. E eram religiosos. Conheciam a lei. Tanto que eles falaram. Mas o pão que desceu do céu, o maná. Eles conheciam. E Jesus, caramba, eu estou falando uma coisa, eles estão entendendo outra. Chega. 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 Não queira estar neste lugar de Jesus falar chega para você. Cansei. Não é assim que pai e mãe faz? Não é assim, vó? Chega. Ó. Já deu. Tem um meme, né? Que já deu, ó. Já deu. Não falo mais nada. Não queira estar nesse lugar. Porque Jesus falou tudo o que tinha que falar. Jesus declarou tudo o que tinha que declarar. Jesus revelou tudo o que tinha que revelar. Aí sabe o que acontece? Já vamos por terceiro episódio. Ouvem o discurso, fazem, uma, não estou entendendo não. Falou comigo? Jesus não fica parado, passando a mão na cabeça de ninguém. Jesus prossegue. Só que Jesus acaba encontrando, entre esses conhecedores da lei, inteligentes, sábios, emburrecidos, fracos e imaturos. Mas pastora, como que você fala que tinha fracos e imaturos? Tinha. Tinha os gulosos, tinha os curiosos, tinha os incrédulos e tinha também os fracos e imaturos. Versículo 60. Depois que Jesus descreveu que Ele é o pão, que Ele que desceu do céu, que Ele foi enviado de Deus, e que todo aquele que vinha a Ele era dado por Deus, não tinha como ir a Jesus se não fosse dado por Deus. Olha, Jesus fez um discurso, ó. Aí Jesus entende que já deu.
Muitos, pois, dos seus discípulos, por isso que eu chamei de fracos e imaturos, porque não era a Dona Maria da padaria, não era seu José, esposo de Dona Cotinha, que trabalhava na lavoura, não era seu Joãozinho, que tinha aquela banquinha que vendia os limãozinhos que colhia na sua terra. Não. Muitos, pois, dos seus... O que está na sua Bíblia aí? Versículo 60. Discípulos. Ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Tudo isso que Jesus falou é muito duro. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Vocês queriam o quê? Me ver subir, ver o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Esse duro discurso que eles estavam falando, que os discípulos estavam falando, porque Jesus não tinha somente os 12 discípulos, já se tinha bastante discípulos que eram espalhados para também anunciar e para também trabalhar e para ouvir Jesus e para ser ensinado. Tinha um grupo também, a mais dos 12. E Jesus começa a falar: olha, vocês estão questionando, vocês estão achando duro a palavra que eu estou dando para vocês de vida, porque é a mesma coisa. Vocês podem dizer aí, vocês e pensando assim: puxa vida, a pastora Marta está pegando pesado, hein? Mas não sou eu não, gente, é a palavra. Igual a Marcela falou: ó, gente, isso aí não foi eu que falei, não. É a palavra. E eles questionaram: é muito duro isso que está falando. E Jesus fala: mas como que vocês dizem que é duro? Como que vocês estão se escandalizando por uma palavra que é espírito e vida? Mas alguns de vocês não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e que era o que havia de o entregar. Jesus sabia quem estava ali no meio da multidão. E ele dizia: por isso que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai, se por meu Pai lhe não for concedido, não for me dado. Aí sabe o que aconteceu? Com os fracos, e agora você vai concordar comigo, e imaturos. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. Quem é que abandona Jesus porque acha a palavra que é vida? Porque precisa tão somente crer. Ser uma palavra dura, ser uma palavra difícil, é porque tem que ter renúncia, Porque não é a sua vontade, É porque Jesus não trabalha na sua padaria, É porque não é Jesus que vai lá cortar carne, partir boi para levar para carne para sua casa todos os dias, E esse duro discurso fez com que muitos dos seus discípulos tornaram-se atrás e já não andavam com ele. Por isso eu os intitulei como fracos e imaturos. Porque esse grupo de pessoas que ouviu esse discurso, eles estavam entendendo que Jesus precisava fazer a vontade deles, e não Jesus ser a própria vontade. Só Jesus tem condições de satisfazer a necessidade de vida eterna do ser humano. Mas o verdadeiro interesse desse grupo de discípulos
que eram novos, eles estavam em fase de capacitação, ou eram alguns adeptos da fé, alguém que participava, mas que não tinham tantos compromissos, nem princípios com a liderança. Foram esses que voltaram, que tornaram para trás e já não andavam com ele. Não era de âmbito espiritual, eterno, mas sim só para a vida terrena e material. Se Jesus não vai satisfazer as minhas vontades físicas e materiais, para mim não serve. Ele está falando de coisa de espírito, ele está falando de coisa de vida, ele está falando de coisa de eternidade. Não estou interessado, o meu interesse é para o aqui e agora. Só que Jesus estava falando para o que era eterno. Fracos e imaturos. Precisamos nos atentar para não buscarmos Jesus somente para aquilo que é terreno e material. Mas o nosso maior interesse precisa ser naquilo que é eterno. Naquilo que Ele preparou para mim, preparou para você. Naquilo que a eternidade tem para nós. Aí podemos chegar a um episódio final. Podemos finalizar essa série. Como, pastora? Com as palavras dos discípulos, que eram totalmente dependentes da vontade de Deus, que entenderam, que ouviram o mesmo discurso e entenderam que o que eles precisavam era aquilo que era eterno. Aí Jesus, já aborrecido, acredito eu, porque eu estaria no lugar dele, olhou para os 12, que foram os que sobraram, tá? A multidão, os gulosos já vazaram. Os curiosos, os religiosos vazaram também. Os que se diziam discípulos, estavam ali aprendendo, meteram o pé. Sobrou quem? Os 12. Os 12. Aí Jesus olha para eles. Eu não vou fazer cara que eu faço, não. Porque eu acho que Jesus não faz as coisas, não. Mas Jesus olhou para eles e falou: vocês não querem ir embora também, não? Quer aproveitar o bonde, não? O bonde está saindo. Não quer aproveitar o bonde também, não? Vocês não querem meter o pé também, não? Porque o que eu tenho é isso. Entende, mãe de Jailma? Uma coisa que nos últimos dias, Carlinhos lá no hospital, ele falava: é o que tem para almoço, né? Eu falava: é, filho, é o que tem para almoço. Então o que Jesus estava dizendo, o que eu tenho é isso. Esse é o discurso. Eu sou o pão da vida. Se vocês quiserem, bem. Se vocês não quiserem, amém. Não é assim que dizem? Se quiser, bem. Se não quiser, amém. Assim seja. Jesus disse: olha, é isso que tem. Se vocês quiserem ir embora, fiquem à vontade. Por isso que eu perguntei: se eu quiser ir embora, eu posso? Posso. Se você quiser ir embora, Edson. Pastor Hélio. Pode, meu filho, pode. Podemos meter o pé. Pá. Só não teremos mais a garantia daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Só não teremos a garantia de Pedro respondendo assim para Jesus: Senhor,
para quem iremos nós? Não emburrecemos. Não. Nós amadurecemos. Nós sabemos quem Tu és. E Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aqueles que amadurecem em Deus, aqueles que crescem em Deus, aqueles que entendem a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, aqueles que vivem na total dependência de Deus e reconhecem quem Ele é, e Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E tem um céu esperando por nós, Wagner. Tem uma glória esperando por nós. Quando tudo isso aqui passar, quando nós não valermos mais nada, quando esta carne perecer, existe um céu esperando por nós, porque o pão da vida está lá, esperando por mim e por você. E Ele nos alimenta enquanto nós estivermos aqui. É Ele quem nos sustenta enquanto estivermos aqui. E nós precisamos falar como Pedro falou: Senhor, para quem iremos nós? Porque só o Senhor tem palavras de vida. Nós entendemos o duro discurso. Nós entendemos o discurso que o Senhor fez. Nós compreendemos desde quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, que aquilo ali não tem nenhum valor diante da glória que é o próprio Senhor, que é o Senhor que nós queremos. E é o que Jesus quer ouvir de mim, de você. Mas pastora, eu já sou crente. Pastora, eu tenho 30, eu tenho 20, eu tenho 15, eu tenho 40. Pastora, eu nasci no Evangelho, pastora. Essa palavra não é para mim, não. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Porque nós não podemos esquecer quem Jesus é. Porque nós, diante do mundo que nós estamos vivendo, se nós não nos vigiarmos todos os dias, nós seremos enganados por aquilo que o inimigo lança na mente das pessoas e tentam desviar daquilo que é eterno. E a nossa resposta precisa ser a mesma que Pedro disse: para quem nós iremos? Ele acabou respondendo por todos. E eu quero responder por todos aqui também nessa noite. Para quem, Senhor, nós iremos? Eu sei que o Senhor nos dá, Deus. Nos dá a chance, nos dá a oportunidade, nos dá a escolha de podermos também ir embora. Mas não queremos ser como aqueles que só saciaram a sua fome física. Não queremos ser, ó Deus, como aqueles que estavam ali curiosos para ver os sinais. Se o Senhor não fizer mais nada, nada muda quem o Senhor é. Não queremos ser aqueles, Deus, que apesar de estarem ali aprendendo, ouvindo do Senhor, mas ao invés de se fortalecer, eles enfraqueceram. Ao invés de amadurecer, emburreceram. E não entenderam, ó Deus. Se tornaram imaturos e não entenderam o teu discurso. Mas nós entendemos o teu discurso. Não nos despeça da tua presença, Pai. Nós não queremos ir. Nós queremos ficar, sabe por quê? Porque não temos para onde voltar. Não queremos voltar para o mundo, não queremos voltar para a miséria, não queremos voltar para o pecado, não queremos voltar para a morte. Mas nós queremos somente o Senhor, porque o Senhor tem palavras de vida eterna.
E esta vida que nós queremos, Senhor, e como igreja, como teu povo, é isso que queremos, Jesus. As tuas palavras que são vida. Queremos viver dependentes do Senhor todos os dias. E não nos esquecermos que o Senhor tem promessa de vida eterna. Faça-nos, ó Deus, outdoor do Senhor nesta terra. Faça-nos outdoor para que todo mundo veja, para que todos reconheçam que ali vai um santo homem de Deus, que ali vai uma santa mulher de Deus, que ali vai um jovem que é diferente. Ei, que na minha turma da faculdade tem um jovem que ele é diferente. Que no meu trabalho tem alguém que quando eu estou sofrendo, eu sei que eu posso contar, porque sempre tem uma palavra de vida. Queremos estar no outdoor, gritando para o mundo e gritando para o céu. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E nós reconhecemos que Tu és o Cristo, nós cremos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é debaixo desta palavra, Senhor, que nós queremos viver os nossos dias na terra, não nos esquecendo que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu e que sacia a nossa vida, que sacia a nossa alma, o nosso espírito, o pão que nos faz forte, o pão que nos alimenta, o pão que nos fortalece e nos amadurece. Que Tu és o pão, Jesus, que nos mantém de pé todos os dias, que nos faz levantarmos depois de grandes lutas, que nos faz acreditar mesmo quando tudo diz o contrário. Que Tu és o Deus das nossas vidas. Que nós não queremos Te deixar. Não. Isso não, Jesus. Não queremos, Senhor, ir embora. Não queremos ir embora, Jesus. Só queremos o Senhor. Porque nós só temos o Senhor. Nós só temos o Senhor.